Gênesis capítulo 41. Está com 2021. Vou ver essa mensagem. Não aqui. Gênesis capítulo 41, versos 51 e 52. Diz assim: E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. E o segundo filho chamou de Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, nesses rápidos minutos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, repetindo Gênesis capítulo 41, versículo 5, 1, 5, 2, e chamou José, o primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o segundo filho chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Meus amados irmãos, quem de nós aqui, por acaso, não sabemos a história de José? Quem? Eu acho que todos nós sabemos, né? Né? Mas a Bíblia é uma bênção, porque a gente é difícil, cansado, é prêmio. Mas percebam, José foi um filho perseguido por seus irmãos, super amado por seu pai, pois era o filho da sua velhice, filho de Raquel. Percebam, José nasce, e quando José nasce, Deus se revela para ele de uma forma diferenciada através de sonhos, e desses sonhos ele conta os sonhos, e depois de contar os sonhos consegue a primazia de ser perseguido pelos seus irmãos de sangue. Depois de ser perseguido, além da perseguição, eles conseguem mentir para o pai, vender José, colocá-lo no buraco, colocá-lo nas mãos dos midianitas, colocar ele em direção ao Egito, colocar ele como escravo nas mãos de Potifar. E é nessa trajetória que José passa que ele aprende aquele versículo que Paulo afirma lá na frente: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. É bom você perceber que durante a tragédia familiar que José viveu, sendo vendido como escravo, sofrendo assédio sexual da esposa de Potifar, sendo levado à prisão injustamente por calúnia, e durante todo esse percurso, José aprende a ficar em uma situação que encanta Deus. Interessante que, se você ler a história de José capa a capa, principalmente a partir do versículo 35 do Gênesis, você vai perceber que em nenhum momento, nem dentro do buraco, nem sendo vendido, nem sendo perseguido por seus irmãos, nem sendo criticado de certa forma por seus pais, José reclama das circunstâncias que enfrentam. E aqui eu aprendo o primeiro segredo: o silêncio do crente na hora da aflição é um segredo fundamental para que Deus vire o cativeiro em reino, o cativeiro em bonança, o cativeiro e a escravidão em governabilidade. Eis aí um dos segredos de José: passar pela prova, como diz Lázaro, dando glória a Deus. Por quê? Porque tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Então percebamos bem, meus irmãos, lá na frente, José casa, e ele tem 2 filhos. Interessante, né? O pai teve 12.
Judá teve 18. Os seus irmãos teve bem mais. José teve 2. Interessante que ele já compreendia naquela época que criar menino é trabalho. Porque naquela época José só teve 2 filhos. Eu conheço um irmão chamado Luiz que tem 15. Então perceba bem, é interessante frisar que José teve 2 filhos e escolheu o nome deles. Colocou o nome do primeiro, Manassés. Mas qual o motivo de colocar o nome Manassés? José, por que você botou o nome do seu primogênito Manassés? Aí ele respondeu, porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E quando ele diz isso, ele não estava dizendo que esqueceu do pai porque deixou de gostar do pai. Quando ele diz isso, ele não está dizendo que ele não gostou do trabalho que fez. Afinal de contas, ele passou grande parte da sua vida governando a maior potência da época. Ele está dizendo que, quando o nome do seu filho, Manassés, ele está dizendo o seguinte: Deus me fez esquecer os meus momentos de angústia que eu passei na minha família e quando eu trabalhava como escravo. Interessante que nós não paramos para perceber o quanto nós colocamos nome nos nossos filhos e não vamos ver o significado. Percebeu? Você pega o nome do seu filho e bota das duas. Esse nome surgiu pela primeira vez por causa de alguém que tinha 2. Você está colocando no seu filho a mesma carga que o nome coloca. Mas eu não estou nem... Eu acho que isso aí é verdade, não. Mas que Manassés tem um significado. Deus me fez esquecer tudo que é ruim que aconteceu com a minha família, com o meu trabalho. Deus me fez esquecer. Eu só lembro de coisa boa. Quando eu olho para Manassés, eu só lembro das coisas boas do meu trabalho e da minha família. As coisas ruins eu esqueci. Já pensou se ele tivesse uma filha e colocasse das dores? Quando eu olho para das dores, eu me lembro de sofrimento, angústia, aflição, perturbação. Já aprendendo por aí. O segundo filho que ele colocou, o nome foi Efraim. Por quê? Porque José disse, Deus me fez crescer a terra da aflição. Todo aquele que passa em processos permitidos por Deus, sejam eles quais forem, na família, no casamento, no trabalho, na vizinhança, no dia a dia, na saúde, seja ele qual problema você enfrenta, se você aprende como José, você se transforma em um Efraim, cresce na terra da aflição. Crescer na terra da abundância é fácil, pai. Crescer quando tudo dá certo é fácil. Crescer quando o Bolsa Família está no bolso está maravilhoso. Crescer quando a geladeira está lotada é top. Crescer quando eu conseguir trocar de carro é fácil. Agora crescer quando você perde uma perna é difícil. Crescer quando a coluna está contorcendo você deitado está ruim, sentado está ruim, em pé está péssimo, é horrível. Mas você consegue crescer porque você cresceu, por isso que ele colocou o nome do filho Efraim. E Efraim, sai daqui, aprendendo uma seguinte coisa: eu vou ser um Efraim, eu vou crescer nesse momento de aflição que eu estou passando, eu vou superar esse momento de luta que eu estou enfrentando, eu vou passar por cima das ondas das dificuldades que me aparecem hoje. Eu vou evitar, José, vou ser um Efraim. É assim que funciona. A Bíblia diz que nós somos como a aurora que vai clareando, até ser dia perfeito.
Talvez hoje você não esteja no nível de fé, no nível de confiança, no nível de crença, no nível de cristandade que você deseja. Mas não se preocupe não, não reclame, continue adorando, sendo um Efraim, sendo um adorador, engrandecendo o nome do Senhor. Na aflição que você vai subir de nível e vai fazer como José. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Crescer entre os espinhos, crescer em terras pedregosas, crescer em meio a circunstâncias que não cooperam, colaboram ou corroboram, é difícil. Mas se você estiver com Deus, você vai crescer. A gente costuma dizer, tá, que crente é como um milete. Quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais critica, mais continua. Hoje nós estávamos ouvindo um livro e uma das frases que eu ouvi dizia assim, o casal dizia, quanto mais perseguia a gente, mais a gente tinha vontade de fazer a obra. Quanto mais batiam na gente, mais a gente tinha vontade de trabalhar para Jesus. Quanto mais diziam que eu sou uma pedra no sapato de alguém, mas eu tenho vontade de adorar. Quanto mais me caluniam, mas eu tenho vontade de agradecer o nome do Senhor. É assim, foi assim, é desse jeito que José cresceu na terra da aflição. Mas eu estou muito bem lembrado da história de José. Ele foi só escravo, só vendido, só perseguido pelos irmãos do próprio sangue, mas querido pelo pai Jacó. Se você for querido pelo pai, tenha certeza, as tuas vestes vai ser motivo de crítica. O teu modelo de cabelo vai ser motivo de crítica. A tua forma de andar vai ser motivo de crítica. O teu corpo, se está gordo, se está magro, se está fino, se está grosso, vai ser motivo de crítica. O sapato que você usa, a roupa que você veste, por onde você passa, você vai ser motivo de crítica. Mas você é filho do pai. Pode me vender, pode me criticar, pode me caluniar. Você continua sendo amado por ele. Pode divulgar aí que você morreu, como foi feito com José. Ah, não se preocupe, você é querido do pai. Então você vai crescer na terra da sua aflição. Crescer na terra da aflição. Eu vou terminar, porque a gente precisa não cansar vocês. Tinha mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, pensamos bem. Se José não tivesse entendido, como muitas vezes eu acredito que ele não entendeu, ele silenciou porque não entendeu. Ele foi governador, sabia? Foi governador, manda. O processo da aflição termina quando ele é chamado pelo rei. Imagina, José estava preso, pai. Aí ele revelou o sonho do padeiro, o sonho do copeiro. Ele disse para o copeiro, tu vai voltar a servir o rei no seu corpo. E ele disse para o padeiro, tu vai morrer. O padeiro morreu, o copeiro voltou para o reinado. 2 anos depois, o rei sonhou, precisou de alguém que interpretasse. Deus revelou a José um sonho e o copeiro disse, eu sei de alguém, está na prisão. Mas ele é especialista em revelações, porque o Deus que ele serve o revela. Então chama ele, fizeram a barba de José, botaram uma roupa nova de José, cortaram o cabelo de José, perfumaram José, deixaram ele bonito. Ei, quando está perto de você ser honrado, vai aparecer roupa nova, sapato novo, cabelo feito, rosto maquiado. Por quê? Porque o rei está te chamando, você vai se apresentar diante dele, vai sair da aflição, vai chegar no lugar de honra, vai sair da aflição, vai chegar no lugar da alegria, vai sair da aflição, vai chegar no lugar do prazer, vai sair da prisão e vai sentar no trono. É desse jeito que funciona. Mas o segredo de Efraim ser filho de José, e José ser pai de Efraim, é porque Deus fez crescer através das técnicas espirituais que José usou.
fez José crescer na terra da aflição. Para encerrar, José foi governador, governou no tempo de crise, governou no tempo de bonança. Os irmãos se dobraram diante de José, reconheceram que erraram, e José disse: eu não vou pagar com a mesma moeda, fiquem tranquilos, tudo isso aconteceu para que o propósito de Deus na minha vida fosse realizado. Então entendo, assim como José, que cresceu na terra da aflição, tudo contribui para o bem. O propósito de Deus vai acontecer na sua vida, mas aqui, mas nesse lugar, mas nessa terra, Deus tem um propósito para mim, para você, para nós. A gente pode não entender, a gente pode não acreditar, a gente pode não ver, mas Ele vê, mas Ele sabe, mas Ele faz, mas Ele opera, mas Ele ordena, mas Ele condena. Ele é quem faz a gente crescer na terra da aflição. Perceba bem. Sabendo disso, sai daqui hoje dizendo: eu sou Efraim, porque eu vou crescer na terra da aflição. Pastor, mas aqui fala muito mal de mim, mas aqui dizem que eu não presto. Mas fizeram a mesma coisa com José, e ele prosperou, e ele cresceu, e ele ficou governador, e ele governou, e foi o maior depois de Faraó. Ele foi o maior na terra do Egito. E Deus deu sabedoria, Deus deu inteligência, Deus deu capacidade, Deus deu condições. E o mesmo Deus que operou na vida de José opera na sua, e o mesmo Deus que operou na vida de José opera hoje, e o mesmo Deus que operou no passado opera no presente. É por isso que você é um Efraim de Deus, e vai superar, vai crescer, vai transbordar, vai desenvolver, vai ser abençoado na terra da aflição. Amém? Vamos orar? Não, Adão não queria ir para casa, não. Pai, te louvo pela tarde, Senhor. Abençoa a tarde e as suas filhas, que nós amamos tanto essa família. Pai, faz a Manuela entender a necessidade de se voltar para os teus caminhos de forma séria, honesta e decente. Pai eterno, eu te louvo pela nossa irmã Maria, continua dando saúde a ela, pelo irmão Adão, pela Vera, pelo irmão Luiz, pela minha esposa. Pai, te louvamos por este culto, e que quinta-feira, nós possamos estar aqui louvando o teu nome, adorando o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, com a sua endereço, onde você chegar, onde você vier, onde você for, em nome de Jesus. Você diz, Deus abençoe. Até quinta. Não, vai ser quarta, Vera. Até que fica ela disse uma palavra certa. Aí depois muda para quinta. Não, Vera, sabe por que vai ser na quarta? Porque na quinta eu vou visitar minha mãe. Ela tá boa, tá melhor. E o seu pai? Vamos lá, né? Gemendo. Oh, meu Deus. Mas na quinta eu vou visitar minha mãe. Tá certo, vá com Viu? Deus. Aí